Meu nome é Henrique Oliveira, eu sou pintor, escultor, artista plástico e esse aqui é meu ateliê. Eu vim para São Paulo com 16 anos, terminar o colegial, aquela coisa para estudar para o vestibular, para poder entrar numa faculdade. E aí eu comecei a primeiro eu tentei artes plásticas, mas eu não passei, daí eu fiz um ano de cursinho, daí depois eu mudei e achava que eu tinha que estudar uma coisa mais prática, daí eu tentei arquitetura e publicidade, aí eu acabei indo estudar publicidade um pouco, mas eu não gostei muito, mas nesse primeiro ano do curso de comunicação, eu tinha um amigo que me levou pela primeira vez no MASP, e aí foi a primeira vez que eu fui no museu. E depois no ano seguinte eu queria viajar, tinha muita vontade de fazer um intercâmbio, de aprender outra língua. E eu fui para a Inglaterra e passei um ano viajando pela Europa também e outros países. E daí na Europa eu fui visitar os museus e é uma coisa que me interessava muito, assim. Então eu fui ver, eu lembro que eu ia muito na National Gallery em Londres nesse ano, quando eu tinha 19 anos, né? E depois quando eu voltei, eu fiquei um tempo meio perdido, assim, meio em crise, e aí eu acabei voltando para o curso de comunicação e eu fui fazer aula de pintura também com o Celso Orsini e com o Paulo Whittaker. E eu depois eu voltei para Ourinhos, eu passei um ano e meio em Ourinhos pintando, que foi quando eu decidi que eu ia trabalhar como pintor. Aí eu fiquei nesse um ano e meio, eu improvisei um ateliê num galpão que meu pai tinha aqui, usado como marcenaria na década de 80, que estava meio abandonado. E junto com um amigo que fazia serigrafia, a gente ocupou aquele espaço e eu passei esse tempo desenvolvendo os meus primeiros trabalhos. Se eu não me engano, o Ateliê Amarelo, em São Paulo, que foi uma residência ateliê, não era um lugar de morar, que era uma residência para quem já morava em São Paulo ou para pessoas que se quisessem poderiam morar também no lugar, mas era um espaço pequeno, assim. Então eu não usei como um ateliê, mas eu usei esse espaço como um local de experimentação e transformei o espaço numa instalação. Ah, não tem uma metodologia assim de pesquisa, né? Acho que tem um processo definido, mas eu assim, no começo eu lia muito a pesquisa, eu tinha mais tempo para ler na época da faculdade e tal, né? Você não tem tanto compromisso, tantas coisas para resolver e tal, e o que reduz, hein, o tempo do ateliê também, né? Do trabalho físico, né? E então no começo a pesquisa era muito mais teórica, assim, a produção também, sempre trabalhei todo dia, era uma coisa que eu assim tinha decidido que todo dia eu pintava. Então todo dia eu estudava e depois pintava. Aí depois nos últimos anos, lógico que com essa dinâmica das exposições e tal, o tempo fica mais curto. Então ainda hoje em dia eu faço muito desenho, né? Então eu tenho o caderno de desenho, tenho os projetos, e aí todo dia eu tento fazer pelo menos um projeto novo, alguma coisa, de modo que quando eu vou escolher um trabalho para fazer, para executar, eu tenho um banco de dados, tem esse repertório onde eu posso escolher um projeto mais adequado para um determinado espaço ou desenvolver um trabalho novo, né, a partir de um trabalho que já existe. Então, hoje em dia eu passo muito tempo nesse desenvolvimento, né, dos projetos. E também durante o tempo que eu estou pintando, que é a hora que eu paro de pensar nos projetos e concentro na pintura, às vezes a ideia desses projetos vem mais espontaneamente, né? Então o caderno de desenho está sempre do lado das telas, né? Então é um pouco isso. E uma outra parte da pesquisa também se dá na rua, né? Eu vou procurar materiais que a partir de uma coisa encontrada eu posso criar uma obra nova, né? Então eu saio, às vezes já tem alguns lugares que eu conheço em São Paulo que tem alguns depósitos de entulho, caçambas e tal, e aí eu vou lá e olho, vejo determinado material, ou às vezes até dirigindo pelas ruas de São Paulo, passo, encontro um negócio e falo, isso daqui pode ser interessante. Aí eu trago para o ateliê
E na medida que é possível estocar tantos objetos, né, eu tenho as coisas, né, que ficam nesse corredor aqui do fundo, e aí eu vou lá e olho alguma coisa, e às vezes o trabalho começa a partir de um determinado objeto, de um determinado material que foi encontrado na rua, ou então o trabalho parte de uma coisa que eu concebi, desenhei, e daí eu vou atrás de encontrar o material que eu preciso para executar aquele trabalho. A dica é não desistir, né? Porque eu acho que no começo, e eu acho que ainda também estou no começo, num segundo começo talvez, é difícil mesmo, né? Acho que a gente tem muitos motivos que leva a gente a desanimar. Você tem que ter muito determinado a fazer aquilo e não depender do que está acontecendo na sua carreira ou da resposta que você recebe nas tentativas de inserção. Acho que você tem que se concentrar no seu trabalho, o que tem que fazer motivar você a ir para o seu ateliê, trabalhar ou onde quer que seja, tem que ser o seu próprio trabalho, não pode ser uma coisa externa. Eu acho que isso é o mais importante que faz as coisas acontecerem.